Bom dia, como eu havia falado, hoje vai trabalhar 2 capítulos, né? São capítulos pequenos, então dá para fazer isso. E meio que a gente já falou um pouquinho do planeta Terra, a gente vai falar um pouquinho de como que a gente enxerga a Terra. Todo mundo já brigou se a Terra era plana, se a Terra era redonda. E existe uma discussão que até agora, há pouco tempo, estavam citando que a Terra tinha um formato plano de novo. O que a gente já comprovou cientificamente que não é basicamente plano, né? Que a gente tem as provas que a gente vai ver no final da aula que comprova isso. Então, muitos cientistas e até hoje tem essa briga pelo formato da Terra. E aí o estudo desse formato ajudou também na questão dos estudos da organização do universo e a gente chegou a um denominador comum, ou seja, fechou o martelo que a Terra tem um formato mais esférico. Ela não é redonda, mas também não é plana. Ela tem um formato oval. Então, assim, nas extremidades ela é um pouquinho achatada, o que faz com que ela não seja redonda, mas também ela não é plana, conforme os terraplanistas pensaram. Então, todo mundo ficou assim, como que a gente... qual é o formato da Terra? E aí ficou todo mundo brigando como comprovar qual é o formato da Terra. A Terra, como eu falei, a gente sabe hoje em dia que tem um formato esférico, mas já existe ainda o movimento do terraplanista, que bate o pé falando que o formato da Terra é plano. Porém, desde as civilizações antigas, no início todo mundo achava que era plano mesmo, né? Na Grécia. Só que aí na Grécia mesmo o pessoal já começou a ver que a Terra não era bem plana, já começou a pensar que a planeta poderia ser redondo ou esférico, e de acordo com algumas observações. Aí pulando um pouquinho, a gente tem na Idade Média, já chegando aqui em 1000 e pouquinho, muitos cristãos ficavam fechando também e ficou essa briga. É redonda? É plana? E na Idade Média também o pessoal voltou a falar que era plana. E aí a gente ficou depois, no meado do século XV, que aí a gente teve a expansão marítima, a gente fechou, o pessoal já falou que é esférica de novo. Então ficou essa briga até o século XX, que aí a gente já tem viagens espaciais, satélites, rotas de navio e tudo mais para comprovar. E aí fecharam a matéria que a Terra é o quê? Esférica. Então ficou a briga desde das civilizações antigas, Grécia Antiga, até agora, século XX, para o pessoal conseguir chegar ao formato da Terra. Então, assim, foi uma briga, assim, tipo política no Brasil, mais ou menos assim. Então, aqui é o formato da Terra, se ela fosse terraplanista, mas a gente sabe redonda, porque para representar ela, normalmente se coloca redonda com o mapa mundi, mas ela é levemente achatada. Então, como eu falei, uma galera estudou ela, o formato da Terra, que eu falei que ficou essa briga. Então, vamos falar da parte histórica do formato da Terra. Como que surgiu que ela realmente é esférica? Surgiu com Pitágoras em 570 a 495 a.C. Ele era estudava matemática, astronomia, e ele viu que o planeta era esférico e ficava suspenso no espaço, né? E ele conseguiu ver que a Terra girava em torno do Sol. Então, Pitágoras era bem esperto, já meio que teve a ideia do que a gente já aceita hoje. Então, aqui a gente está vendo o nosso amigo ali estudando, começou a estudar essa parte de formato da Terra. Aí a gente já vai avançando no tempo. Aristóteles foi um dos primeiros a defender também que o formato é esférico. O outro pensou, mas não defendeu. E aí ele viu também que a Lua não possuía luz própria, observou eclipses lunares. E aí, quando ele observou os eclipses, ele falou assim: a Terra não é plana, não, ela pode ser esférica. E aí vem o século XVI, que a gente já está depois da Idade Média, expansão marítima, que a galera dos outros países começaram a querer novas terras para colonizar. Iluminismo, que quando os cientistas começaram a ganhar força. E a gente tem quem? Nicolau Copérnico, que bateu o pé falando assim, ó, a Terra ela tem um movimento, mas ela gira em torno do Sol, que é chamado de heliocentrismo, né? O Sol no centro do sistema solar.
E aí a gente tem esse negócio de formato da Terra, como que ela se movimenta. Aí vem Fernão de Magalhães, com a expansão marítima, que é um português, né? Que gostava de fazer mais viagens aí pelo mundo, e ele começou a ver também que o formato esférico da Terra, graças às navegações deles. Um outro grande nome dessa mesma época é o Galileu Galilei, que é um grande inventor, que vivia na Itália, que defendia também o heliocentrismo. Então, a galera, assim, essa aqui é a galera top das ciências. Vem aí mais para frente, na mesma época, vamos dizer assim, o Kepler, que começou a estudar os movimentos do planeta. Quem estuda física sabe que ele inventou 3 leis, né, para comprovar esses movimentos do planeta. E essas leis dele serviram como base, ou seja, um instrumento de estudo para ninguém menos que Isaac Newton fechar com os estudos da gravitação universal, como que os planetas ficam girando, orbitando lá no espaço, né? E aí você tem, fechando o martelo com o modelo geóide, ou seja, ovalzinho, igual um ovo mesmo, com Carl Gauss, né? Que fechou, desenhou, não, todo mundo já estudou, ele não tem formato redondo, é formato modelo geóide, que é esférico. E aí, com a Guerra Fria, houve uma briga de Estados Unidos e União Soviética pelo espaço. E eles conseguiram várias imagens do planeta que, de fato, confirmou que o formato da Terra é geóide. Então, depois da Guerra Fria, a gente tem imagens cada vez mais precisas, mais organizadas do espaço. Mas a gente tem que pensar, esse carinha aqui é o Eratóstenes, né? Que viveu muito tempo atrás. Então, tudo começou, na verdade, com Aristóteles, que vivia na Grécia Antiga, ou seja, depois de Aristóteles e Pitágoras, né? Nessa mesma época, foi ele que calculou o tamanho da Terra. Que esses dois aqui tiveram ideia, eu esqueci de botar o nome dele. Aristóteles, ele fez a parte de cálculo. Esses dois aqui foram a parte de observação. Nessa mesma época, o Aristóteles, ele fechou a ideia que o formato da Terra era esférico porque ele fez cálculo da circunferência, ou seja, das partes da Terra. Então, ele viu que aqui nas extremidades você tinha um leve abalamento, ou seja, ele não é tão redondinho assim como se pensava. E aqui a gente vai falar da organização do sistema do universo. Existia uma galera que defendia que a Terra ficava no centro do universo e que todo mundo, Sol, outros planetas e satélites giravam em torno dele. E existia a galera que defendia que o Sol ficava no centro do universo e que o planeta Terra e os demais giravam em torno do Sol. Então, o geocentrismo, geo vem de Terra, Terra como centro do universo, heliocentrismo, hélio vem de Sol, por quê? O Sol é formado por um monte de hélio, Sol no centro da Terra. Hoje já se sabe que a teoria aceita que é comprovada cientificamente é o heliocentrismo, o geocentrismo caiu por terra, né? Quase que mataram o Galileu porque ele defendia isso aqui, era a Idade Média, e aí o pessoal achava que o pessoal da igreja condenava ele quando ele falava isso. Aí depois se redimiram, pediram desculpas para Galileu, porque na verdade ele tinha razão. Quem fica no centro do universo é o Sol. E o nosso planeta, como a gente já viu, faz 2 movimentos, em torno do Sol, translação, e em torno dele mesmo, que é rotação. Como eu falei, Aristóteles fechou a ideia, começou com a ideia de esfericidade da Terra na Grécia Antiga, porque até então o pessoal só observava. Ele não, ele fez esses cálculos malucos aqui, olha. Ele em Siena, no Egito, meio-dia, ele começou a fazer uns estudos malucos de cálculo, e com esses cálculos ele viu, né, que a Terra tinha esse formato esférico, e não, aqui, formato esférico, e não formato redondinho. Então, só eu ia botar a imagem anteriormente.
E aí, só para fechar, que eu tinha esquecido de botar aqui, acabei botando aqui na frente. Mas ele tá aqui junto com essa galera aqui, ó, bem antiga. Mas ele foi o que a parte exata, né, de fazer o cálculo e comprovar através de algum dado que a ideia procedia, né, era válida. Como que a gente sabe, além disso, além dos cálculos do Eratóstenes, que tem um nome estranho, como é que a gente sabe que a Terra é esférica? Pelo movimento de rotação, né? Devido ao formato geóide da Terra, né, é oval, esférico, e o movimento de rotação, né? A gente tem o movimento aparente do Sol, aparente do dia, que é quando o Sol nasce e quando o Sol se põe, em diferentes horários. E por que isso acontece? Porque o planeta é iluminado, né? Ele gira em torno do seu próprio eixo de formas diferentes em diversos hemisférios. Então, os raios podem estar batendo numa parte, que é a parte do... Quando o raio bate numa parte, é dia. Quando ele não bate, é a parte que não está iluminada, é noite. Por isso, a gente vai ter... existem fusos horários também, que de acordo com a incidência solar. O que comprova? Porque ela não ser redondinha, ela não bate da mesma forma. Ela bate com alguma variação ali, e aí você tem essas diferenças dos horários de dias e noites. A inclinação do eixo da Terra, o eixo de rotação da Terra é inclinado, ou seja, ele não gira, o planeta Terra não gira retinho assim, ele gira meio tortinho, porque ele é meio inclinado. Os raios solares se distribuem de modos diferentes nos polos, né? Então, o raio solar vai bater mais no centro do que nas laterais. Nos polos, geralmente, são regiões muito frias. O eclipse lunar, que é quando o Sol, a Terra, fica na frente da Lua e faz uma sombra para a Lua. E aí, quando ela está aqui no centro, ela forma a sombra da Terra fica projetada na Lua. E aí você consegue ver como é que o planeta ele é bem curvo. Ele é meio redondinho, esférico, mais ou menos. Dependendo do local onde a gente está, a gente consegue ver o eclipse. Então, nem todo local a gente vai ver os eclipses lunares. Então, tem que estar a Terra no meio, o Sol e a Lua para cá. E aí, através da sombra que a Terra faz na Lua, a gente consegue ver o formato dela. Uma outra coisa que a gente consegue ver, o formato próximo a uma esfera ou rotação da Terra faz com que as estrelas tenham visualizações diferentes nos hemisférios. Então, as estrelas vistas no hemisfério sul são diferentes das que são vistas no hemisfério norte, porque o formato esférico possibilita essa visualização diferente. Além disso, a gente tem registros fotográficos, como eu falei. Depois da Guerra Fria, houve muitas missões e a gente tem muitos satélites e imagens lá do espaço. E contando com os balões também meteorológicos, os foguetes, satélites, etc., você consegue estudar camadas mais altas da atmosfera, o que também comprova essa curvatura da Terra. Mas como eu falei, tudo começou mesmo com o maluquinho lá na Grécia Antiga calculando. Então, aqui para a gente ver o eixo de rotação, ela é levemente inclinada. Se ela tivesse um pouquinho para cá, ela estaria retinha, mas ela é levemente inclinada. Aí o Sol, ele bate diferente, ó. Ele não bate totalmente igual porque tá tortinho. Se tivesse reto, ia bater igual em todos os locais. E aí a gente ia ter o mesmo clima em toda a região do globo. Por ela estar levemente tortinha, a gente tem diferentes climas. Quanto mais próximo do meio, mais quente. Quanto mais afastado, mais frio. Os climas mais frios. Aqui é o movimento. Quando a gente tem um eclipse lunar, a Terra está no meio, ela faz uma sombra e você consegue ver a sombra da Terra na Lua e você consegue ver o formato dela. E evidências são os eclipses, como eu falei, dependendo do local, você consegue ver. E os navios não sumindo no horizonte. Se eles não somem no horizonte, significa que os navios sumindo no horizonte comprova que ela não é plana, ela tem um formato meio esférico mesmo. Então, quando os navios somem no horizonte, isso foi visto desde das navegações. É uma outra forma de comprovar que você tem um formato esférico da Terra. Isso foi visto pelo Fernão, que era navegador na época, e etc. Então, o que a gente fecha na aula de hoje? Duas coisas, que o formato da Terra é esférico
Graças a isso, a gente tem diferentes climas, diferentes temperaturas no mundo, e diferenças de dias e noites, que são os fusos horários. Uma outra coisa, a gente tem a questão do movimento da Terra, que foi batido, teve 2 correntes, geocentrismo e heliocentrismo, e hoje em dia a gente sabe que o movimento da Terra são 2. Um em torno dele mesmo, de rotação, que a consequência disso é a formação dos dias e das noites, e o movimento que ele faz em torno do Sol, porque o Sol está no centro do universo. Teoria do heliocentrismo. Por o Sol estar no centro do universo, a Terra gira em torno dele, fazendo a translação. Consequência disso, as estações do ano. Quando você tem uma estação no hemisfério norte, você tem um contrário no hemisfério sul, porque o movimento de translação demora 365 dias, ou seja, 1 ano, para que a Terra se movimente em torno do Sol. Então, basicamente é isso. Então, até que se prove o contrário, o formato da Terra é esférico. Uma boa semana de aula a todos.